Se vamos falar de Isaías, podemos até falar que ele foi o profeta messiânico, foi o profeta que novamente fez a escola de profetas, foi o abençoado de Deus, porque ele andava como nós, não sabia, só falava de Deus. E depois de tantas coisas que ele fez, ele foi morto à espada, cortado ao meio por Manassés. Por incrível que pareça, você vê como Deus é tão bondoso que Manassés até queimou os filhos dele e depois se arrependeu, e Deus deu arrependimento. Porque pecado está aí para ser feito e arrependimento está aí para nós recebermos perdão. E nosso Deus está bastante com perdão para nos dar. Ele aguarda, filho, vem, confessa aos seus irmãos, como ele foi falado para Pedro, quando confessaram ao seu irmão. E nós temos que confessar a Deus também dos nossos pecados, porque se nós não confessar, igual está escrito, Provérbio 28:13, se nós não confessarmos, como é que vai? Outras das situações, nós também temos que dar perdão. Como é que nós não damos perdão e depois vamos querer ser perdoados? Então, no 53, versículo 5, diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você imagina se nós fôssemos receber o castigo que estava preparado por nós? Nós não iríamos suportar. Mas ele se fez pecado por nós. Interessante, se ele traz a paz e por ele somos sarados, por que não vamos procurar ele? É tão normal nós falar, quando tem uma flor tão bonita, eu quero essa flor, eu quero plantar essa flor no meu jardim. Por que nós não plantamos esse Jesus Cristo no nosso coração? Mateus 5:23, e te lembrará de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Até na oferta, a primeira coisa é ir pedir perdão ou dar o perdão. Eu proclamei uma vez sobre uma moça, aí ela falou, mas eu não fiz nada, por que eu vou lá? Nesse sentido, o Jesus Cristo não está perguntando para você, nem está falando para você se você é o culpado ou é inocente. Ele simplesmente pede para você se humilhar. E os humildes serão exaltados. Já no 24, diz, vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Primeiro nós temos que reconciliar, sair com a alma, o coração alegre. O peso que estava sobre nós andamos até mais leve, porque todos os pesos, as pisaduras, pelas pisaduras dele somos sarados de todas as coisas. Romanos 5:10 diz assim, porque se nós sendo inimigos fomos reconciliados com Deus, pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Quantos inimigos, uma base, quantos policiais estão sendo amigos de ladrões, assassinos, depois que andaram nos caminhos do Senhor. Recebemos a mesma bênção, estamos como irmão no mesmo caminho, porque Deus diz assim, dos seus pecados não me lembro mais. Interessante, né? Será que Deus tem a mente curta, como se fala? Não, é por o grande amor dele. E ele faz somente por amor a nós. 2 Coríntios capítulo 5:18 diz, e tudo isso provém de Deus,
que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. É ministério. Por que Ele dá a nós esse ministério? Porque sabemos que a todo momento estamos pecando. E quando você sentiu que o pecado está sob o jugo do pecado, você vai reconciliar com Deus. E Ele é tão maravilhoso que aceita você novamente. O 19 diz assim, 2 Coríntios capítulo 6, 19 diz: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo aqui é o povo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. Imputando é acusando. Imagina se Jesus Cristo chegava nesse mundo aqui: ah não, é porque você fez isso, você é ladrão porque rouba, você é publicano, está roubando do seu próprio povo, como acontecia com aqueles Mateus, que é ele tirava do próprio povo. Ainda tinha soldado que, quando o próprio povo dele, irmão dele, não pagava para o tributo para Roma, ele mandava prender. E mesmo assim ele falou: deixa, vem, que voz poderosa, segue-me. Naquele momento ele deixou tudo e seguiu ao Senhor. E nós? Estamos seguindo Ele? Será que nós temos realmente fé, crendo que nós seremos limpos de coração e todas as outras coisas? No 20, parte C, lá no fim: rogamos-vos, pois que da parte de Cristo, que vós reconcilieis com Deus. Isso é Paulo pedindo: irmão, reconcilie-se, reconcilie com Deus. Efésios capítulo 2, versículo 16: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Nós temos que matar as nossas inimizades. Inimizades são coisas do Satanás. Nós temos que reconciliar tanto eu como os meus próprios inimigos, que nós temos o adversário, nós temos que orar por ele, porque vamos chegar no mesmo caminho, porque a porta é uma só, e nós estaremos ali como aqui, esperando a voz do nosso querido Deus. Falou, e Ele chama nós pelo nome, né? E também diz que irá trocar, e só nós saberemos, que o Espírito que trabalha em nós vai saber que aquele é o momento. É a mesma coisa quando alguém está falando da Bíblia aqui. Muitas vezes a palavra não toca em você, mas toca em outro irmão, porque é ele que está recebendo aquelas coisas, como pode ser prosperidade, pode ser saúde, uma cura. Mas Colossenses capítulo 1, 20 diz: e que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. O que está na terra igual a nós? É nós, os nossos irmãos, nossos parentes. E nós temos que reconciliar-se pelo sangue, porque aquele sangue que Jesus morreu pregado na cruz, derramou por nós, não é para nós ficarmos inimigos um do outro, não, porque estamos no mesmo caminho. Por isso que ele diz que é bem melhor andar dois, do que quando um cai, o outro levanta. E imagina se você anda com seu inimigo, você pensando: o inimigo se caiu, eu empurro ele. Não é assim que Deus quer, isso não é amor. E Ele está querendo mostrar amor em nós. Vem lá, né? Amar o próximo como a si mesmo. Colossenses capítulo 1, 21 diz também: a vós também, que noutro tempo ereis estranhos inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora contudo vós reconciliou. O que acontece lá? Nós éramos estranhos, éramos inimigos, porque não andavam parelhos como amigo, mas no entendimento do amor que
Cristo deu por nós, nós estamos andando no amor de Cristo. Por isso, ambos iremos fazer obras dignificantes para nós, edificantes para Cristo, pelas obras de Deus. Por isso, Ele nos reconciliou, um ajudando o outro e ambos fazendo a obra. Tito capítulo 2, versículo 4. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso de boa obra. Não é assim? Muitos são chamados e poucos escolhidos? É essa a base. Quantas pessoas você já conheceu na tua vida que estava indo na igreja, de momento não houve entendimento, não quis ser remido, justificado, ou reconciliado, ou espiado, ou reparado. Não acreditou que Deus jogou no mar todos os nossos pecados, mar do esquecimento. Não acreditou que Ele dá as coisas melhores para nós. Cansou-se. Passa-se o tempo, né? Passa. Puxa vida, quantas pessoas vão naquela igreja, vão na igreja, não recebe uma bênção, porque não está precisando. Porque Deus não deixa nós desamparados. Se você precisa de alguma coisa, Ele te dá na medida certa. Ele não vai extrapolar mais. Se extrapolar, automaticamente nós iremos sair dessa bênção. Conhecemos quantas pessoas, puxa, eu precisava orar para minhas filhas, estava desempregada, a filha foi para gerente, eu estou precisando de uma casa, foi dado casa, o filho entrou na faculdade, mas a casa, quando entrou dinheiro para casa, compraram uma casa em Santos. Logo deles foi abençoado para um carro. Saíram da igreja, porque tinha que visitar a praia todo dia. Mas acontece o seguinte, nós vemos essas situações do início do que eu falei. Eu te dou poder, eu te dou prosperidade, eu te dou tudo porque eu quero que você seja distribuidor da minha bênção. Eu quero que você seja mordomo, porque tudo é dele. E tomamos a mão dele para dar para ele. Porque quando eu tiver tanto, eu tenho falado que adianta tantas pessoas, eu tenho milhares de dinheiro lá nos Estados Unidos, não adianta isso. Ele dá para você distribuir. A necessidade, não, mas olha, me dá, a mesma coisa que diz Provérbios, né? Eu quero, avareza, tem duas irmãs, dá, eu quero, sou avarento. Por ele diz, aquele que ama o dinheiro, só viverá pelo dinheiro. E aí? Você vai no enterro de um rico, o caixão dele é bonito, recebe coroas dos amigos dele, mas a coroa amanhã à tarde já está podre, e nós estamos aqui, sabe o quê? Querendo a coroa de Cristo, aquela coroa que nós colocamos lá no céu, brilha, não vai ter trevas mais, porque a nossa coroa brilha. Como é que conseguimos isso? Ele diz, amar o próximo como a si mesmo, dividir o pão. Eclesiastes diz, lançai seu pão sobre as águas. O que é água? A turma pensa, não, eu vou jogar lá no rio. A água é o povo. Vai lá um faminto na tua casa, corta, dê para ele. Que adianta você ter tantas coisas? E nós temos a mania, né, de, eu tenho 20 ternos. Que adianta? Você usa um cada dia, tem mínimo 3, tá bom. Para diferenciar, né, as cores. Dê. Como é bom mais dar do que receber. E outra, ele diz que nós seremos cabeça e não cauda. Nós vamos emprestar e não pedir emprestado. Eu acho que vocês já passaram a vergonha de pedir, né? É tão ruim você pedir. Muitas vezes
ainda você sai bravo porque você sabe que aquela pessoa tem e não te dá, porque não quer. E chega a um tempo que é você que vai dar para ele. Aconteceu comigo. Necessitava de um tal, chegava, a pessoa só falava. Pessoas que tinham fazendas, carros, transporte, tudo. Eu chegava para falar sobre a minha possibilidade, a minha caída. Quando eu fiquei ruim para até me alimentar, tinha que pegar resto do supermercado Lopes. Chegava nessa pessoa que antes eu tinha ajudado pela graça e misericórdia do Senhor. Ele me mostrava, não, eu também estou no vermelho, nunca me ajudou. Deu um revertério que anos depois quem teve que ajudá-los, pela graça e misericórdia, Deus me mostrou isso para que eu pudesse ajudá-lo. É assim, é só andar nos caminhos do Senhor. E nós vamos pedir para homens, ajoelhe na nossa casa. Não adianta todas as nações contra você. Olha, você derruba nações pela graça e misericórdia do Senhor com o joelho. Teu joelho é muito mais forte do que as podridões que estão nesse mundo. Amém? Louvado seja. Glórias ao Senhor. Nós estamos sozinhos, nós precisamos louvar ao Senhor. Porque eu digo, quer chamar a atenção do Senhor? É chamando Ele, falando, ô Senhor, porque quando eu tenho dito isso, você passa pela rua, vou dar um exemplo. Alguém fala, Anderson, você olha, não olha? Quem é que está me chamando? É a mesma coisa a Deus. Fala com Ele. Como é que vamos falar com Ele? Aleluia, glórias a Deus, amém. Todas, e nós vejamos, glórias. E nós estamos, infelizmente, o que nós estamos falando, comentando ou denunciando, que nós vamos nas igrejas, sabe o que acontece? Parece que a pessoa vai na igreja simplesmente para descansar. Senta na cadeira, o que você está falando ali, ele nem está entrando nada. Muitas vezes o seu pensamento está na tua casa, você está consertando o teu carro, está lavando a sua roupa, está cozinhando, mas não está ouvindo o que o Espírito Santo tem que dizer à igreja. Porque por mim, olha, eu estou falando coisas do Senhor. Não é isso? E se eu falar coisas de mim, vocês vão pular da risada, tirar um sarro, todas essas coisas. Mas eu estou falando de Deus e Deus não se deixa escarnecer. E nós vemos a igreja morta, fria, ou mesmo morna, né, para Deus, fazendo de conta que sou hipócrita. Eu vou na igreja. Para quê ir na igreja? Para ficar sentado, para não dar nem glórias. Você fala, quer oportunidade? Não quero. Parece que você está mostrando um adversário para essas pessoas. Mas sim, depois que está necessitada, meu Deus, eu gostaria de tanto na igreja, porque eu não estou andando mais, estou cortada a perna, não estou vendo mais, não estou falando mais, aí eu quero cantar, dar glórias a Deus. Aproveita, porque Ele diz, tem tempo para tudo. Eu não sei hoje ou amanhã, mas o meu tempo é esse. Me deram um tempo para falar do Senhor. Que graça! Que graça! Eu não posso falar mais nada de outra pessoa. Porque se eu vou falar das coisas que eu passei, foi o adversário que me deixou. Tirou tudo que eu tinha, tirou dinheiro, tirou nome, tirou tudo. Oh, glória! Mas o Senhor me resgatou, me redimiu, e eu me reconcilio todo dia com Ele, porque Ele me deu um nome, pastor. Você imagina quantas pessoas querem ser pastor e não. Minha esposa fala, quando nós saímos, eu andava bêbado na rua, a turma chamava eu de pastor. Eu falei, pastor o quê? Não sei o quê, não quero nem saber disso, não sei o quê. Mas ou vem pelo amor, ou vem pela dor. Aqui está um que veio pela dor. E eu não quero passar mais pela dor, tanto física como monetária, como tudo, vergonhosamente.
Ele me resgatou disso, trouxe para aí. E por que eu não vou falar da glória ao Senhor? É a Ele que eu devo tudo, principalmente uma das situações. A vida, o ar que respiramos. Vocês viram, Manaus estava precisando de um ar feito pelo homem, não é isso? Porque ele começou já a tirar o ar. Não posso respirar. E tem que ser entubado com um ar, oxigênio dado pelo homem. Porque de Deus já está cortando isso. Por que está cortando essas situações? Vamos fazer uma enquete. De quantos estão morrendo aí? Mínimo de 5 a 10% morrem. Não morremos, né? Somos retirados da terra para ser levado ao jardim de Deus. Nós também estamos, porque Ele dá para todas as mesmas coisas. Esse ar, esse sol, essa chuva, Ele só não dá só para o crente, não, o cristão. Para todo mundo. Então, quando veio a epidemia, como veio para todo mundo. Mas estamos o que agora? Não estamos mais olhando para a serpente ardente. Estamos olhando para Cristo, porque aquele povo, tanto é que ficou só olhando para a serpente ardente até que Ezequias tirou tudo aquilo ali. Nós estamos olhando para Cristo. É Cristo nosso Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Irmã